Bem-vindos ao nosso curso. Meu nome é Adriana Ramos, eu vou ser a professora de Recursos Multimídia 1 e 2. Durante o nosso curso, com essas duas matérias, a grande pergunta que a gente precisa responder é por que usar as TICs, as tecnologias de informação e comunicação, na educação. Então, nós temos uma série de motivos que podem ser, por exemplo, a motivação, o desejo de aprender por parte dos alunos com novas tecnologias. Ele é muito grande, é um respeito que nós fazemos às diferenças individuais de cada um. Por quê? Porque as novas tecnologias permitem isso, nós sabemos que cada aluno tem o seu tempo, tem o seu ritmo, tem a sua forma de aprender. Também podemos dizer que os objetivos da aprendizagem, eles vão estar muito mais delimitados de acordo com os recursos multimídia. Então a gente consegue organizar o conteúdo, a gente consegue preparar a aprendizagem, ou seja, a gente estabelece um perfil do grupo prévio e a partir daí nós levamos os recursos multimídia para a sala de aula. Não é qualquer coisa que a gente pode levar, não é só porque está na moda, tem que haver toda uma preparação. A gente também trabalha muito com as emoções do aluno, Essa parte afetiva ela é importante e, inclusive, eu costumo dizer que não é a música do Roberto Carlos, mas sempre são necessários pequenos detalhes de decoração para chamar a atenção do aluno. Eles precisam ser constantemente motivados, eles precisam estar sempre sendo surpreendidos, ainda mais nessa faixa etária com a qual a gente trabalha, de ensino médio e fundamental. Nós sabemos que a garotada está toda nas redes sociais, usando novas tecnologias, e isso faz com que eles, por exemplo, participem, que é o nosso ponto 7, a nossa justificativa 7 para usar os recursos multimídia. E a gente sabe que aprender requer pôr em prática alguma coisa. Então, por exemplo, sempre que eles têm essa capacidade de colocar em prática aquilo que eles estão aprendendo, a aprendizagem se torna muito mais eficiente. É importante também um feedback, ou seja, você comunicar ao seu aluno sempre a evolução dele ao longo do curso. É importante também reforçar, quando nós reforçamos ao aluno sobre os avanços, nós também estamos animando, estamos incentivando para que ele aprenda cada vez mais. E quando os estudantes estão motivados a participar da aula, essa aprendizagem se torna uma aprendizagem muito mais prazerosa, tanto para o aluno quanto para o docente. Outro motivo é a prática e o uso, ou seja, é muito difícil você aprender uma coisa que você só fez uma vez. Então, os recursos multimídia dão essa possibilidade, inclusive para nós docentes, A gente não vai aprender, por exemplo, a usar um blog se nós só fizermos isso uma vez. É sempre prática, tentativa e erro, construir, tentar, provar sem medo, Eu costumo dizer que o computador não morde, então a gente pode ir sem nenhum tipo de medo. E a questão da aplicação também, o aluno ele precisa aplicar aquilo que ele aprendeu, porque senão ele sai da sala de aula, aquilo é esquecido e ele não tem uma aplicação efetiva. A vantagem dos recursos multimídia é que a aula ela sai do espaço físico da sala de aula e ela pode continuar fora, Ela pode continuar com os blogs, com os wikis, com as redes sociais, entre os próprios alunos. Então é interessante por causa disso, porque a aprendizagem ela não para. E quais seriam, por exemplo, as características dos recursos multimídia? Primeiro, os recursos multimídia são recursos que podem ser usados com fins educativos e que facilitam a aprendizagem. Eles vão se subdividir em vários objetivos concretos e precisos. Por exemplo, eles ajudam o aluno a adquirir novos conhecimentos mais facilmente, porque o aluno está motivado. Eles contribuem para que o aluno aplique o que aprendeu na aula, ou seja, se nós temos aulas de 45 minutos, 2 tempos de 45 minutos, muitas vezes não dá tempo de você terminar tudo aquilo que você programou. Mas os recursos multimídia vão te permitir que essa prática continue fora do horário da aula, por exemplo.
Os recursos multimídia também são fáceis de utilizar, eles são dinâmicos, eles são divertidos. Muitas vezes os próprios alunos nos ensinam coisas, né? Eles dizem, professora, é só clicar ali ou é só abrir aqui, porque nós somos mais imigrantes digitais nesse sentido, a maioria deles são nativos digitais, são conceitos que nós também vamos trabalhar. Mais coisas, eles também envolvem várias habilidades de aprendizagem e são úteis para todos os alunos, né? Às vezes há um aluno que tem mais habilidade na escrita, outro tem mais habilidade na interpretação, e os recursos multimídia permitem que se valorize todas essas habilidades dos alunos de maneiras diferentes. E alguns recursos também permitem um alto grau de interação e de autoavaliação, ou seja, é o aluno autodidata, né? O professor ele passa a ser só um guia, ele não é mais aquele detentor do conhecimento, ele é um guia e ele vai ajudar os seus alunos a aprender, que essa é a grande temática, e entre eles também vão trocar materiais, vão compartilhar informações, vão publicar coisas. E alguns recursos multimídia que nós vamos aprender são, por exemplo, os blogs, né, o uso dos blogs na sala de aula, os wikis também. Vamos trabalhar com as redes sociais. Por que com as redes sociais? Muitas vezes as pessoas não entendem a questão das redes sociais na educação, né? Mas elas, primeiro, substituem a mera transmissão de uma exploração ativa e promove a construção da própria aprendizagem, né? O aluno ele está interagindo, ele está construindo o que ele está aprendendo. Elas também promovem o papel do aluno como criador de informação, ou seja, o aluno deixou de ser aquele sujeito passivo que só recebe a informação e passa a criar também conteúdo. E eles inovam os modelos de aprendizagem levando a novas linhas pedagógicas, né? Nós estamos saindo daquele modelo tradicional de ensino e estamos partindo para um modelo mais dinâmico, mais interativo, mais globalizado. Outros recursos que nós também vamos trabalhar, que podem ser usados nas aulas, são as imagens, áudio, criação de podcast, vídeo, criação de videocast, Tundu, Google Drive, Jotform, o próprio Prezi, né? Essa apresentação está em Prezi. E nós temos aqui alguns exemplos, né? O Flickr, o Instagram, para criar podcasts, o Tundu, que é uma página onde a gente pode criar comics, né? Tirinhas engraçadas muitas vezes, ou às vezes eu acho um material que eu não consigo ensinar, uma matéria que eu não consigo ensinar usando os materiais tradicionais, eu posso criar, o aluno também, ele pode criar o personagem dele, ele pode criar a história dele. É muito interessante. O Google Drive, que nós podemos compartilhar arquivos e os alunos, cada um na sua casa ou no seu estado, se for uma educação à distância, pode fazer um trabalho em conjunto, por exemplo. O Jotform, que é uma página onde a gente também pode criar questionários, provinhas, materiais de pesquisa. E nós também vamos ver a avaliação didática com ferramentas digitais. Por quê? Porque se nós estamos inovando a forma de ensinar, a gente também tem que mudar a forma de avaliar, né? Então nós não podemos continuar avaliando da mesma maneira, porque o ensino atualmente é de outra maneira, né? Como eu costumo dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E além da avaliação didática com ferramentas digitais, nós vamos ver muito mais coisas nesses dois módulos. E a minha grande pergunta para vocês é se vocês acham que realmente não vão precisar disso, né? No futuro próximo. Muito obrigada, bem-vindos ao curso, nos vemos em agosto.